Previsões de Ifá para a semana. Deu ruim aqui. Foi. E a gente precisa ficar de olho na semana, viu? Aquele cafezinho que a Dona Paloma fez aqui. O do Icupacoxi, ele é polêmico. Então vamos mandar aí. Flavinho, oi, Icupacoxi pro Brasil. Vamos que vamos. Boru e boy buxixi. A boa tua xé. O fore bali vá a todos. Que Ifá levante, suspenda e traga muita paz e caminhos abertos para todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Oicupacoxi. O Oicupacoxi é um Odu muito complexo para essa semana. E hoje eu não gosto muito de me estender, não, mas hoje eu vou dar uma estendida. O Oicupacoxi fala para você tomar cuidado com o seu relacionamento, com o seu casamento. Fala também que vai ser uma semana que muitas pessoas, mesmo sendo homossexuais, né, tendo outras opções, podem acabar engravidando ou engravidando alguém, tá? Então, não pode se perder pelo mundo do encanto, do encante, e com isso, tanto que o Icupacoxi fala que mesmo uma pessoa homossexual, o espermatozoide engendra. Então, o negócio é estranho. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Icupacoxi, porque ele é um Odu onde nasceu os rituais fúnebres, aonde fala da obsessão de Egum, quando a pessoa se descarna do corpo e às vezes não entende que se perdeu, que já morreu, e aí não consegue voltar e aí quer incorporar em alguém, encostar em alguém, e aí se torna obsessão. Então tá falando que é uma semana que vocês precisam se cuidar. Vocês precisam cuidar de vocês no mundo espiritual. É uma semana que a gente pode vir notícias, Léo, de pessoas aí importantes na nossa vida que possa partir, porque é um Odu que fala que nós viemos um por um e iremos um por um, né? Mas a questão que eu queria falar é o seguinte: é uma semana de transformação e mudança. Dentro desse Odu fala que Orunmila queria povoar aquela cidade, e é uma cidade que não tinha muito pequena, e Exu foi até uma outra cidade, buscou duas irmãs gêmeas para jogar com Orunmila, que estavam passando também necessidade, e com isso elas foram até Orunmila. Orunmila jogou, viu, e elas se encantaram. Uma se casou com Exu e a outra se casou com Orunmila, e dali surgiu uma povoação, porque dali elas começaram a engravidar e ter filhos, e ali nasceu uma nova sociedade. Dentro desse caminho, eu quero dizer uma coisa para você. Atenção, você que está assistindo a gente, que sempre acompanha a nossa letra semanal, está falando de mudanças. Vai ter pessoas que vai sair de um estado para outro, para conhecer novos caminhos, viver novas vidas em outros lugares e trazer ali uma renovação, tanto na sua própria vida, como também uma renovação naquela cidade que você chegar, naquele estado. Então, prestem bem atenção. É uma semana de mudanças, uma semana de transformações, onde fala que muitos de vocês vão conquistar novos horizontes em outros lugares, tá? E também, dentro desse caminho de Oicupacoxi, né, ele fala também, cadê? Então ele fala também que há uma grande necessidade de vocês cuidarem da vida de vocês, cuidarem do lado espiritual, porque, na verdade, se vocês não se cuidarem, a água, ela leva. O rio, Léo, você entrar num rio desse aí, um rio Amazonas da vida aí, ele vai te levar, filho. Mas uma hora ele vai te devolver, vai te jogar em algum canto. Então fala livremente. Então ele está falando que cuidado para que vocês não tomem atitudes sem pensar, deixar a vida levar. Esse deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é legal, porque vocês podem cair em caminhos ruins.
Projetem sua vida, consulte seus sacerdotes, busca os conselhos da espiritualidade para que vocês possam trilhar um caminho. E preparem-se por novidades e coisas novas na vida de vocês. Bom, é isso aí, gente. O Wilco Pacoche é um Odifá que ele tem, logicamente, seu grau de complexidade, porém ele traz alguns alertas para que a gente conviva de forma mais tranquila com ele. Primeiro de tudo, o Wilco Pacoche é um Odifá onde existe uma eventual solidão. Uma eventual solidão, né? E onde diz que os melhores amigos da pessoa, entendam bem, que são os mortos. Por quê? Os vivos acabam traindo. O Wilco Pacoche Odifá, onde eventualmente um irmão ou uma irmã tem um caso com um cônjuge dos seus irmãos, de seus pares, onde as pessoas dentro do próprio parentesco consanguíneo às vezes acabam tendo desenlaces afetivos e coisas do gênero. Isso tudo, logicamente, vem para trazer um prisma, um olhar diferenciado, para que mesmo as pessoas que estão à nossa volta, elas acabam, por vezes, sucumbindo às próprias emoções, às próprias vontades, às próprias paixões, sem pensar ao menos se isso vai nos ferir, se isso vai nos importar ou nos tocar de alguma forma. A traição, por vezes, vem das pessoas que estão ao lado. E trazendo isso para dentro de um prisma muito maior, nós estamos falando, evidentemente, de um país, tá? Então, é um cenário que nós vamos ver algumas mudanças políticas extremamente acentuadas, tá? A gente vai ter gente dentro do espectro político que vai estar caindo na mais profunda depressão. A gente pode observar também que algumas pessoas vão ficar à mercê de vícios, seja de medicamentoso, né? Através de substâncias que tomam para poder ficar mais calmos e coisas do gênero, ou eventualmente própria droga, entorpecentes e até álcool, que vão demonstrar isso para a mídia de uma forma geral. Isso vai estar acontecendo. Haverão, Flávio, dentro de famílias estruturais dentro do governo e da própria oposição que a gente tem no Brasil, traições, tá? E haverá, por conta disso também, alguns escândalos que podem chegar até as nossas telinhas, seja de celular, seja de televisão, tá? Algumas coisas não vão bater direitinho e vai ser modificado muita tratativa com relação a questões políticas. Não obstante, nós vamos ter a votação logo mais a respeito de quem paga ou não, Flavinho, essa Receita Federal, esqueci o nome que tem. Ah, sim, o imposto. O imposto de renda. Então vai ter a votação e a gente vai ter muita surpresa. E a partir dessa votação vai ter muita surpresa. Vai ter gente trocando de partido, gente sendo convidada a se retirar. Nós vamos observar alguns rachas e pessoas que se acham que estão tanto de oposição quanto do próprio governo, presidente, governador, que acham que estão por cima da carne seca, que tem seus amigos inabaláveis, imbatíveis. Ó, pelo contrário, tá? A traição ela virá muito de perto para esses grandes protagonistas, para esses grandes atores da política brasileira, tá? Então, observem, a família Bolsonaro essa semana, vocês podem esperar que vão ouvir a coisa, viu? Essa ligação aí de Tarcísio, os outros governadores que querem se candidatar a presidente da República e tudo mais, a própria família, os irmãos, vai ter grande choque, vão ter coisas que vão acontecer que vão ser bastante complicadas. Bom, trazendo para o nosso cotidiano, o Wilco Pacoche é um Odifá que ele preconiza que nós devemos ser o máximo de discrição possível. É um Odifá que manda a gente até evitar utilizar perfume forte, tá? Botar flores e coisas do gênero. Por quê? Quanto mais atenção você chama, automaticamente mais pessoas tendem a se voltar contra você. O Wilco Pacoche, naturalmente, aquele Odifá onde a inveja ela nasce com muita naturalidade sobre as pessoas, tá? Principalmente das pessoas que estão evidentemente bem próximas, tá? Bom, é aquele velho ditado, Flavinho, eu posso estar bem, mas se você tiver melhor do que eu tenho um carro, mas se você comprar um carro melhor que o meu, eu vou jogar lá um GP, um olho grande. Ninguém quer ver, infelizmente, uma pessoa ou tão bem, ou inclusive se superando, estando melhor do que a outra, não. Vem um sentimento terrível, que é um sentimento de inveja, e esse Odifá ele alerta justamente para isso, para que se tenha cuidado, para que blinde, para que fale muito pouco, porque o perigo ele está
à volta. Os inimigos vocês já sabem quem são, tá? Agora os amigos estão falando para que vocês contem muito com a ancestralidade de vocês. O culto a Egum é extremamente importante, o Ecupacoxê, Flávio. Para aquelas pessoas, por exemplo, que têm o culto da Umbanda Sagrada, Jerema, esse tipo de coisa. Seus mestres, guias, manos, Pombagira, Exu, Preto Velho, essa semana tá em alta. Vão arriar os admus de vocês, aquele mingauzinho, a cachaça, a vela, o padeu, o charuto. Papinha pra Egum. É agora que tem que fazer Preto a papa Velho. para Egum, porque tá falando que eles são os verdadeiros amigos. Existem aquelas pessoas, Flávio, que não acreditam nem no incorporar. Ah, minha pombagira tá ficando maluca. Ah, mandou largar meu namorado, acabei de arrumar esse nome maravilhoso agora. E tá falando que no final das contas, quem vai acabar perdendo por não escutar as próprias entidades e divindades são vocês. Então tá mandando ter um olhar diferenciado, um olhar mais rebuscado para o que fala a espiritualidade, que é algo A nossa natural convidada de de hoje vocês. tem uma história dessa aí, complexa, né? E contra o que fala a entidade espiritual de vocês é extremamente terrível, tá? E olha só, o Ecupacoxê, ele nasceu aí a carruagem funerária também, do mortuário. A gente pode, evidentemente, estar sofrendo essa semana a perda de pessoas relativamente próximas, tá? Na figura, no cenário geral, a gente vai ver gente se despedir também, tá? Para que vocês tenham ideia. E a sensação que aquela pessoa tem de que vai morrer, não, vou morrer, estão me chamando, estão do lado de lá, estou sonhando, vai estar em alta, porque a morte de fato, está falando de fato, essa semana vai perambular por aí. Inclusive, o Ecupacoxê, ele escolhe a roupa para o próprio funeral, para o próprio velório, cara. Tá falando que a nossa mente, ela atrai, às vezes, coisas nefastas, também como pode repelir. Tá mandando a gente colocar o pensamento lá em cima, de forma positiva, para que a gente consiga debelar, obliterando aí qualquer possibilidade do sopro nos atingir. Se a gente ficar pensando em coisas ruins, é muito difícil. E ainda porque o Ecupacoxê, a morte fez um pacto com o Olof, Flávio. A morte, um belo dia, saiu para caçar, foi no Monte de Olof, Flavinho. E chegar um monte de Olof, o que a morte fez? Não, eu tô só no café sem açúcar, tô no intermitente. Chegou lá em cima, no Monte de Olof, que ela fez, ela conseguiu abater um erim, pegou um elefante, pegou a Yanaku, e foi lá, como ela não conseguia arrastar aquele peso todo, o elefante tinha mais ou menos o seu peso, Flavinho, ela ficou, assim, impossibilitada, ela Eu foi lá, entendi a piada, tá lá ele. Lá ele. cortou apenas o rabo do elefante, levou como se fosse o Eruque e chegou na tribo para poder chamar as pessoas para que se fizessem presente, destrinchasse o elefante e levasse. Todo mundo foi contente, a carne para a tribo inteira, né, Flávio? E ao chegar lá, não encontraram o elefante de jeito nenhum. A morte, ela tinha feito os ebós, logicamente, tinha se consultado com o empate, tinha feito ebó. Até o momento que Exu mandou que ela descansasse, foi falar com o Olof mandou que ela levasse Ecó, e aquele povoado inteirinho subiu a Ileoque e foi agradar, deu admu a Ileoque. Quer dizer, o local da caça, o lugar que provinha o alimento e essas situações todas nunca tinha sido cultuado. E quando ela cultuou, abriu-se um buraco na montanha, o elefante rolou e caiu aos pés de Cu. E quando chegou o povo, aquela carne toda, aquela fartura que o Ecupacoxê, ele prevê uma fartura para essa semana, tá? Ainda que a gente tenha aí acordos, vamos dizer assim, bilaterais, entre governo e Estado, entre um governo e outro, às vezes meio escuso, com pessoas que evidentemente não são tão adeptas da boa vizinhança, mas prevê uma semana até de relativa fartura, para que vocês entendam, tá? Falar que vai chegar uma caça e a fartura, ela pode estar chegando essa semana. O Olof foi lá e falou que a partir daquele momento a cabeça da morte seria uma cabeça da montanha, sua cabeça pertence a Lerioque. E até hoje a morte, ela só foi se ela é feita com uma espécie de pedra, porque nós temos, sim, Ikuri é um Ajogum, uma criação de Olodumare, para que se tenha o equilíbrio. O bem e o mal na religião africanista faz parte do equilíbrio, foram criadas pelo mesmo Deus. Tá? O bem e o mal é a criação de uma mesma figura, não tem um diabo terrível, não. É equilíbrio, para que vocês possam entender. Então ela ganhou ali um papel de protagonismo, ganhou uma ferramenta diferenciada e trouxe toda a fartura para aquele povo. Primeiro de tudo, está falando que a gente às vezes utiliza o tempo das pessoas, o espaço das pessoas, os locais de santo, de culto, de agrado, entre outras coisas mais, e a gente não é justo, a gente não agrada, a gente não ajuda. E o que ocorre? Falam que as coisas da nossa vida começam a não andar. E eu não posso deixar de fazer uma analogia, Flavinho. Aquela pessoa que tem sua casa, sua Ebeifá, sua Ileifá,
aquela pessoa que tem sua casa de orixá, casa de santo, que tá sempre ali se utilizando, deita, recolhe, tá com seu filho, com sua mulher, isso e aquilo, aí ganhou um dinheirinho, né? Surgiu uma recompensazinha e tudo mais, vou viajar, vou isso e aquilo, e sabe que a casa de santo tá fazendo obra, por exemplo, tá tudo em obra, né? Sabe que a casa de fato tá em obra, ou que tá acontecendo alguma coisa que precisa de uma melhoria. Ninguém lembra, tá? De poder ir lá, não é que é obrigatório, mas de dar uma parte, pô, a espiritualidade tem sido boa comigo, eu vou ajudar vocês nesse intento aqui. Ou que a montanha, como ela não era reverenciada e não havia culto para a montanha, o que ela fez? Ela engoliu o elefante, ela engoliu o erim. Então, aquilo que estava para chegar, o dinheiro daquela conta de justiça, enfim, que está para sair, aquela causa que já está parada, o emprego que está para sair, ele fica retido, porque as pessoas simplesmente esquecem de cultuar o que tem de mais sagrado, que é a espiritualidade. Então, está dizendo para vocês, fiquem todos vocês de olho aí, não sucumbam, não caiam nessa psicose de achar que vai morrer, não permitam-se estar em depressão, porque isso aí é extremamente perigoso para vocês, tá? Bom, vamos ficando por aqui, vamos partir para o próximo quadro, né, Flávio? Já falei para o caralho. Eu também acho.